Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes. E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo da minha pessoa aqui no YouTube, muito prazer, meu nome é Letícia e eu faço conteúdo sobre arte, comunicação, cinema, entre outros. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido pra você, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de dar um like, de compartilhar o vídeo e, claro, de se inscrever. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho rápido para avisar as pessoas que estão me assistindo, que estão vendo os meus vídeos, que eu estou sem edição no momento, sem editor. Então, eu tô meio que num momento de transição aqui no canal. Eu já consegui encontrar um novo editor, só que provavelmente os meus trabalhos com esse novo editor vão começar somente a partir de março. Então, até lá, todos os vídeos que saírem aqui no meu canal serão sem edição. Tá certo? Então esse vídeo é uma resenha e ele vai ser uma conversa aberta sobre esse filme, que é um filme, assim, muito maravilhoso, muito interessante. Vamos conversar sobre ele. Bom, dados os recados, vamos começar o vídeo então. O vídeo de hoje, gente, é uma resenha de um filme LGBT, e lembrando, parênteses, que um dos vídeos mais vistos aqui do meu canal é uma resenha de um filme LGBT também, que é o filme Além da Fronteira, perdão. Esse é um filme que tá, assim, digamos, no meu top 1. É o meu filme preferido LGBT, assim, acho que nenhum conseguiu bater esse filme por conta da sua carga política, do modo como ele é feito, do modo como ele é estruturado, os personagens me cativaram muito, o final é muito tocante. Então, se você está com curiosidade de conhecer um pouco mais sobre esse filme, procura no Google Além da Fronteira ou veja minha resenha aqui também, enfim, sua escolha. O filme que a gente vai conversar um pouquinho hoje, gente, é um filme que se chama Maurice, que é o nome do personagem principal do filme, que se chama Maurice. E esse filme é um filme LGBT, como já dito. Eu gosto muito de assistir cinema LGBT e é um tipo de gênero que eu venho explorando mais desde o ano passado, então andei assistindo muitos títulos nesses últimos 3, 4 meses. Inclusive, tô pensando em preparar aqui pro canal uma listinha de filmes LGBTs com os novos filmes que eu assisti que eu acho que valem a pena serem compartilhados, serem debatidos, serem conversados. E um desses filmes é o filme do Maurice. É o filme Maurice, não o filme do Maurice. É o filme Maurice. Esse filme, gente, ele é um filme que vai contar a história de um casal gay, homem, no começo do século XX. Então eu acho que o primeiro detalhe que eu acho que torna esse filme um pouco mais especial do que os outros filmes. Por quê? Quando a gente pensa na população LGBT, geralmente a gente pensa nas populações que vieram a partir dos anos 50 do século passado. Mas e a população LGBT que viveu antes dos anos 50, por exemplo? Como é que elas viviam? Como era a vida deles? Como é que eles se socializavam? O que eles faziam? Como era em cada país o tratamento que eles recebiam? E eu acho que esse é o primeiro ponto especial desse filme, sabe? É um filme que se passa no começo do século XX, então numa época em que a Inglaterra vivia um outro momento histórico, sabe? Então esse ambiente, essa ambientação que o filme traz de antigamente, ela é muito interessante. Porque tudo que acontece no filme, ele é tudo muito às escondidas, é tudo nos detalhes, é tudo por baixo dos panos. E aí você vai ter esse personagem que é o Maurice, que é o nosso personagem principal, que vai carregar toda a história, que acaba conhecendo um outro rapaz, que se chama Clive, na universidade, e eles se tornam amigos, e eventualmente os dois acabam tendo uma relação. Porém, Clive, digamos assim, não pode ter a sua reputação manchada, então eles têm um caso às escondidas. Então ele é como se eles tivessem um relacionamento que não fosse um relacionamento aberto. Eles se relacionam, só que ninguém sabe disso, só os dois, e eventualmente eles acabam se separando. E essa separação é muito forte, é muito triste pro personagem do Clive. Do Clive não, perdão. Pro personagem do Maurice, porque o Clive, ele vai, enfim,
ele vai viver uma vida pública, ele é um homem público, ele vira um político e ele acaba se casando com uma mulher e ele vive um casamento de fachada. Eventualmente os dois se reencontram novamente também, né, com aquele ressentimento, com aquele sentimento ainda um pouco à flor da pele. Eles conversam um com o outro, né, o Clive já sendo esse político renomado, já, né, sendo essa pessoa, né, reconhecida publicamente com a sua esposa, enfim, etc. E o Maurice ainda vivendo sua vida, vivendo aquele ressentimento de ter sido deixado para trás, de ter sido abandonado. Esse filme, gente, o que eu acho muito interessante perceber é que o Clive, por exemplo, ele é um personagem que ele vive sempre das aparências. Então ele cria um relacionamento farsesco com o Maurice, depois ele termina com o Maurice e depois ele vai ter esse relacionamento de fachada com a esposa. Então o Clive, ele é o homem da cena, ele é o homem engomado, ele é o homem que tem que manter as aparências, ele é o homem que tem que ser o homem da família tradicional inglesa. E ele tem que esconder a todo momento, em toda a sua vida, o seu desejo por homens. O Maurice acaba se desvinculando dessa relação em um determinado momento do filme e vai viver a sua vida, enfim. O interessante desse filme é ver o arco dos personagens, né? No começo do filme, quando Clive propõe a relação para o Maurice, porque é ele que dá a primeira entrada, quando os dois ainda eram estudantes da universidade, o Clive vem com papo, né, falando que ele tinha que se soltar, que ele ainda estava preso às convenções, e o Maurice lá todo tímido, ai, mas eu não sei se eu quero, etc, etc, até que eventualmente ele acaba se declarando, mas o que acontece, quem vive as aparências é o Clive. O Clive, na verdade, ele é um hipócrita. O discurso de liberdade, de você se libertar das amarras, de você de fato bancar uma relação, de você de fato enfrentar os seus desejos, enfrentar quem você ama de verdade contra toda a sociedade, não é o Clive quem faz isso, na verdade é o Maurice. Então, o Clive é um hipócrita, né? Um hipócrita é aquela pessoa que não cumpre o que fala, né? E ele é exatamente isso, né? No começo do filme, quando ele se declara, ele é toda essa pessoa, ai, nossa, Maurice, meu Deus, você tem que se desprender, etc, etc. E o Maurice todo tímido. E no final do filme, quem de fato vai viver a sua vida, uma vida homossexual, uma vida com esse enfrentamento, pensando na questão social, na questão do ambiente onde aqueles homens viviam, é o Maurice e não o Clive. Esse é um filme, gente, que ele é um drama. E eu acho que os dois pontos principais desse filme é exatamente esses dois, a ambientação e o arco dos personagens. Ele é um filme que no final ele me deixou muito, como eu posso dizer, talvez incomodada. Ela me deixou muito triste, que a última cena é uma cena assim que eu acho que resume tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês. Quem assistiu o filme, quem já assistiu o filme, perdão, sabe do que eu tô falando. Quem ficou curioso de ver vai entender. Então, a última cena, ela amarra tudo, sabe? E é uma cena que me deixou muitíssimo triste. É uma cena que me deixou muitíssimo com peso, assim, sabe? Porque eu fico pensando que essa questão das aparências ainda é algo que permeia muito, talvez, a vivência LGBT, sabe? Então, será que a gente, de fato, superou o que era essa Inglaterra, né? Essa Inglaterra de 1905, 1910. Quantas pessoas LGBT ainda vivem o jogo das aparências, ainda vivem o jogo do social, ainda vivem enclausuradas naquilo que se espera delas, naquilo que se espera dessas pessoas, sabe? Pra não decepcionar a família, pra não decepcionar amigos, ambiente de trabalho, ou às vezes até quem é assumido, mas também não pode de fato ser quem se é, né? Não pode se ter a liberdade de ser quem se é. Bom, gente, eu vou finalizar minha resenha por aqui, senão vai ficar muito longa.
Foi uma resenha muito, muito simples que eu dei aqui pra vocês. Eu dei uma pincelada assim muitíssimo superficial. Eu faço um convite pra vocês assistirem esse filme. E se você já assistiu esse filme e assistiu ao meu vídeo, não deixa de comentar nos comentários o que você achou, quais as reflexões que esse filme trouxe pra você. Que isso é sempre muito importante, a gente elaborar aquilo que a gente vê na tela de cinema. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.